Salve, galera! Eu sou o professor Ítalo Vetor, tudo bem? Esse é o projeto Goiás Bem no Enem e é um projeto que o governo de Goiás oferece para você mandar bem no Enem. Estamos aqui na nossa maratona de resolução de exercício de física. Epa! E aí, hoje nós vamos falar de dinâmica. No primeiro episódio dessa nossa epopeia, falávamos da cinemática, lembra? Cinemática estuda os movimentos sem importar as causas, lembra? Lembro, professor. A dinâmica, essa não, essa quer saber por que que o corpo se movimenta. E aí vai surgir uma historinha que eu vou contar aí para vocês. Solta a vinheta, se tivesse, né? Olha só. Competência 6 é o que a gente vai trabalhar. Apropriar-se de conhecimentos da física para, em situações de problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas. E a habilidade é a 20, né? Caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de partículas, substâncias, objetos ou corpos celestes. Então, olha só. Dentro da física, eu sempre faço essa apresentação para vocês. Olha o coração, vai ficar bonito. Nós temos a mecânica, que é o primeiro eixo temático, que você viu lá na primeira série. Tá aí as sub-áreas da mecânica, cinemática, dinâmica, gravitação, estática, hidrostática, tá bom? A termologia, que vocês viram na segunda série, ondulatória, eletromagnetismo, né? E a física moderna. Então, dentro do nosso escopo da mecânica, fizemos cinemática semana passada, né, na nossa última aula, e agora vamos fazer dinâmica. Bora? Dinâmica é cobrado no Enem? Demais da conta. Se você ver no raio-x do Enem que nós preparamos aqui para vocês, olha só, 22 questões, né, atrás apenas da eletrodinâmica. Como um todo, mecânica, né, o eixo temático mais cobrado, com certeza. Tá bom? Então, vamos ter bastante atenção aqui. Tá aí também na forma de gráfico. E let's go, né? Vamos relembrar rapidamente das leis de Newton. As três leis do movimento, hoje conhecidas como leis de Newton, foram publicadas em 1687, né? Nessa obra aqui, ó, Principias Naturae Mathematica. Olha que chique, né? Olha só, filosofia, né? Natural, princípio e matemática, né? Tá aí o Newton. E para a gente falar de Newton, a gente tem que entender um pouquinho o que que é força. O que que é força? É o agente físico que pode produzir em um corpo deslocamento ou deformação. Então, quando eu movimento um corpo ou quando eu faço, né, a deformação aqui, por exemplo, desse elástico, né, que vocês estão vendo. Fechou? Agora, a primeira lei de Newton, ela é muito mais conceitual, ela é chamada de inércia. Inércia, professor? Que palavra estranha. O que que significa inércia? Inércia, pessoal, quer dizer tendência. A tendência de um corpo. Ah, olha só essa tirinha do Garfield. É, nessa aula de história, geografia e língua portuguesa que tem tirinhas, não? Física também tá, hein? Tá bom? Tá bom, pessoal da história? Você é preguiçoso? Não, estou conduzindo uma experiência científica. Preguiçoso. Estou testando a primeira lei da física. Preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Corpos em repouso tendem a permanecer em repouso, né? Inércia, pessoal, nada mais é que a tendência dos corpos em conservar a sua velocidade vetorial, ou seja, se opor a mudanças na sua velocidade vetorial. Como assim, professor? Todo o que possui massa possui uma inércia, ou seja, a inércia é uma característica própria da matéria. Então, olha só, para que as condições inerciais de um corpo sejam vencidas, é necessária a intervenção de uma força externa. Então, professor, me explica. Deixa eu tentar te explicar de uma forma fácil. Inércia não quer dizer tendência? É. Se inércia é a tendência do corpo em manter a sua velocidade vetorial, pensa comigo, um corpo em repouso, a tendência dele é continuar em repouso. A menos que uma força altere essa condição, ele vai ficar lá de boa. Agora, se alguém bate nele, foi por inércia, né? A força alterou essa condição. Ah, tá. Um corpo em repouso tende a continuar em repouso. Já um corpo em movimento tende a continuar em movimento, né? Quando você está no carro, né, num automóvel, e coloca o cinto de segurança é justamente para proteger da inércia, porque no caso de uma freada brusca ou de uma brusca, quase que não sai, ou de um acidente, né, em que você vai ter uma colisão, a tendência do seu corpício é continuar em movimento. Então, justamente para, né, evitar um mal maior, que você seja arremessado, né, contra a frente do carro, e proteger quem está na parte da frente, né, e você mesmo, né? A gente usa o cinto de segurança.
Então, o primeiro enunciado da inércia é: se a força resultante sobre a partícula é nula, ela permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, por inércia. Segundo enunciado: um corpo livre de uma força externa resultante é incapaz de variar sua própria velocidade vetorial. Então, a menos que alguém faça uma força externa em um sistema, né? Por exemplo, se você está na carroceria de uma caminhonete, sabe aquela parte lá atrás? Se você fizer toda a força do mundo, não vai conseguir mover a caminhonete. Mas se você estiver no chão, ou seja, está participando de um sistema externo à caminhonete e faz a força, se estiver desengatado e sem o freio de mão, possivelmente você vai conseguir movimentar. Fechou? Então, inércia quer dizer tendência, e essa tendência ela vai ser mantida a menos que uma força altere a sua condição. Olha para vocês verem, ó. Leia a tirinha a seguir, né? O EG, ó. A ordem dada por Garfield está diretamente ligada à concepção da. Bate a pedrinha nele e ele fala assim: fique aí, né? O que está dizendo essa questão? Essa questão diz de inércia, porque um corpo, a tendência dele é continuar em repouso, a menos que uma força altere essa condição. Fechou? Olha essa do Enem PPL 2012. Em 1543, Nicolau Copérnico publicou um livro revolucionário que propõe a Terra girando em torno do seu próprio eixo e rodando em torno do Sol. Isso contraria a concepção aristotélica, que acredita que a Terra é o centro do universo. Para os aristotélicos, se a Terra gira do oeste para o leste, coisas como nuvens e pássaros que estão presos à Terra, que não estão presos à Terra, pareceriam estar se movendo do leste para o oeste, justamente como o Sol. Né? Mas foi Galileu Galilei que, em 1632, baseando-se em experiências, rebateu a crítica aristotélica, confirmando assim o sistema de Copérnico. Seu argumento adaptado para a nossa época é: se uma pessoa dentro de um vagão de trem, em repouso, solta uma bola, ela cai junto a seus pés. Mas se o vagão estiver se movendo com velocidade constante, a bola também cai junto a seus pés. E isso porque, enquanto cai, a bola continua a compartilhar do movimento do vagão. Quando você está lá, né, no vagão ou no carro, e você tem uma bolinha, o carro leva você e você leva a bolinha. Então, os três estão à mesma velocidade. Ah, então se eu jogo essa bolinha para cima, por que ela não vai para trás? Porque ela já está com a velocidade. Você está dando a ela, né, uma vez que o carro está se movimentando. Então, qual que é o princípio? O princípio da inércia, né? O corpo tende a permanecer na mesma condição, a menos que uma força altere essa condição. Fechou? Beleza? A segunda lei de Newton diz o seguinte: é o princípio fundamental da dinâmica, PFD. A força resultante aplicada em um corpo é o produto da massa do corpo pela aceleração adquirida. Ou seja, a força resultante é a massa vezes a aceleração. E a força é dada em newtons. E o que é um newton? O produto da massa em quilogramas pela aceleração adquirida, que a gente viu na aula passada, que é variação da velocidade sobre o tempo. Lembrou? Então, olha só, para um dado corpo, né, a força resultante e a aceleração têm a mesma direção e sentido. E aí, esse corpo, ele vai ser, essa força é uma grandeza vetorial. Então, se você tem esse tanto de força aqui, não basta somar aqui, ó, F1 mais F2 mais A2 mais 3 mais... Não, ó, por quê, professor? O que eu tenho que fazer então? Você vai ter que somar uma soma vetorial, fazer uma soma vetorial. Então, essa soma é assim, ó. Na pontinha do F2, do F1 você coloca a caudinha do F2. Na extremidade aqui do F2, né, na pontinha do F2, a caudinha do F3. E por aí vai até que você acha o vetor resultante. Achando o vetor resultante, você acha também a nossa aceleração usando força resultante. É massa vezes aceleração. Professor, como é que é isso? Então, olha esse exercício. Considere um bloco sujeito a duas forças F1 e F2, conforme ilustrando, né, ilustra o esquema. Então, F1, F2. O bloco parte do repouso em movimento uniformemente acelerado, né, que é aquele que a aceleração é constante, de 4 metros por segundo ao quadrado. O valor da massa do bloco é de 5 e a intensidade do F1 é 4. Qual que é a intensidade do F2? Então vamos pensar, força resultante não é massa vezes aceleração? É. Se eu tenho dois vetores fazendo 180 graus entre eles, é igual um cabo de guerra, né? Um puxa para a direita, o outro puxa para a esquerda. Quem será que é mais forte? Professor, o F2 está maior, capaz que ele é mais forte. Então, F2 menos F1 é massa vezes aceleração. Agora, vamos substituir tudo que ele me deu. Professor, por que é menos mesmo? Porque se eu tenho um vetor puxando para a direita e outro para a esquerda, vai ser a subtração deles, né? O vetor resultante.
Ah, é como se eu tivesse, tipo assim, professor, eu tenho X reais na conta, e aí eu tirei 50? É. Então eu tenho X de força, né, que é F2, tirei 50, e isso é igual a massa de aceleração, 5 vezes 4. Então, 5 vezes 4 é 20. Quem está negativo passa positivo. Então, a gente acha que F2 é 70 newtons. Beleza? Letra D. A terceira lei diz que nós temos aí a ação, né? Toda ação, toda força de ação produz uma força de reação, né? De mesmo módulo, ou seja, mesmo valor numérico, mesma direção, vertical, horizontal, angular, a linha de ação, né? A direção e os sentidos contrários. O que que é isso, professor? É alguém apanhando, igual vaca na horta, brincadeira. Então, olha só, esse boxeador faz uma forcinha no rosto do outro, né? E o outro responde nele numa força. Tem mesmo módulo, mesmo valor, mesma direção e sentidos contrários. Nossa, professor, mas não faz sentido, não faz. É porque a diferença é porque a resistência da mão com a luva é muito maior do que o rostinho da gente, né? Ó, que a gente passa até Jequiti para ficar bonito, Avon, Natura. Brincadeira. Mas então, olha só. Essa força é igual. Se você fizer assim, ó, na parede, e ela vai te responder com a mesma força. A diferença é que a parede tem muito mais, né, resistência do que a sua doce mãozinha. Professor, os corpos, por exemplo, a força-peso, né, que o planeta faz aqui nos corpinhos, da mesma forma, então, que a Terra atrai o corpo atrai a Terra, são para ação e reação? Sim, Salabim, escova de espinho. Ah, professor, então toda força de ação tem uma de reação? É. Então vamos lá. Como é que são as leis de Newton? Mesmo a primeira é inércia, que quer dizer tendência do corpo. A segunda, princípio fundamental da dinâmica, que quer dizer força resultante é massa vezes aceleração. E a terceira, ação e reação. Professor, mas essas forças não se anulam? Não. Por que que não se anulam? Porque um faz a força no rosto e o rosto faz a força na mão. A ação e reação atuam em corpos diferentes, igual aqui a força-peso. Olha só essa questão do IFG 2015. Um nadador, conforme mostrado na figura, imprime uma força com as mãos F1, trazendo-a na direção do tórax. A água, por sua vez, imprime uma força no nadador F2 para que ele se mova para frente. Ou seja, isso é o que? Inércia? Ou é ação e reação? Ação e reação, letra B, né? O nadador imprime uma força na água para trás e a água, por sua vez, empurra aqui para frente. Andar é isso. A gente empurra o chão para trás e ele nos empurra para frente. Eu não empurro ninguém, não, professor. É, você faz isso sem ver. Gente, coisa louca. Pessoal, por hoje é só. O que vocês precisarem, tá aqui as nossas redes sociais. Estou à inteira disposição de vocês. Eu, Goiás Bem no Enem. É um prazer imenso poder estar aqui com vocês. O governo de Goiás agradece a atenção e até a próxima. Ah, é.